Então, gente, esse livro que eu vou estar fazendo esse resumo desse capítulo para vocês, ele é muito interessante. Ele é um livro que o meu professor de História da Educação passou para nós lermos. E aí eu sugiro também a leitura para vocês, tá? Ele vai abordar sobre os principais conceitos da educação. E o capítulo que eu vou abordar hoje é sobre o ano 300 e o ano 400 para vocês. Então, gente, eu vou falar hoje para vocês um pouco sobre a educação no 300 e no 400. Como já deixei aqui, já explícito, o livro é do Manacorda. Ele fala sobre a história da educação na antiguidade até os dias atuais. Então, nesse capítulo, eu gostei muito dele porque, gente, é muito interessante. Primeiro ele começa a falar sobre a instrução do terceiro estado. E aí eu fiquei assim, o que seria essa instrução do terceiro estado? É justamente a ascensão de uma nova classe social. Qual seria essa classe? Seria dos comerciantes ou dos artesãos. Então, qual o impacto que teve? O impacto desse terceiro estado foi a modificação na forma de pensar e fazer a educação. Então, a educação ela se transformou nesse período, no 300 e no 400, justamente por conta dessa nova classe, e culminou a partir disso. Então, com base nisso, vem um protagonista que se chama Mestre Livre. Ele é diferente do mestre que ensinava as crianças em conventos. Nesse caso, o pai, ele dá dinheiro ao Mestre Livre para estar ensinando ao seu filho uma profissão mundana. O que seria essa profissão mundana? Seria uma profissão específica para a criança. Como a classe que estava emergindo era a classe dos artesãos e dos comerciantes, os pais que pagavam os mestres livres, eles queriam que esses mestres eles incentivassem a educação, principalmente no ramo da aritmética. E isso, o que foi percebido foi que letras e gramáticas, elas passaram a ser deixadas um pouco de lado, e a aritmética, ela foi essencial justamente para quê? Para a construção de um homem profissionalizante justamente para o mercado de trabalho. E aí tem uma parte desse trecho que fala que o menino, o filho de Donato, aos 10 anos de idade, ele já sabia o ábaco e algum tempo depois ele já estava num caixa. Então a gente percebe como foi precoce também esse ensino. Uma criança, ela já estava nesse ramo, já estava nesse ramo. Por quê? Porque era preciso, porque era necessário. Então, por isso que as profissões daquela época eram mais direcionadas a isso. Assim começa o capítulo sobre o ano 300 e o ano 400. Dessa forma é percebido que a educação no 300 ela tinha um fim comercial. Então, os mestres livres eles começaram a dar aulas em escolas depois, e aí o salário deles era sustentado justamente por conta desses pais que pagavam. Mas o que acontece? Em 1394, o Estado ele assume a posição de remunerar o professor, o mestre livre, e aí a educação ela começa a ser gratuita. E aí o que acontece? Nessa parte, a educação ela já começa a se modificar. Isso faz com que as aulas elas sejam menos severas. E a partir disso, começa a vir os primeiros percursores do humanismo. É importante também abordar que o ensino da ciência modificou muito. E aí, em 1494, aconteceu a impressão do primeiro livro, chamado Matemática Sumo Aritmética. Tá aqui uma amostra para vocês. E esse foi o primeiro livro impresso, então a gente já percebe um avanço das ciências. Gente, a educação no 300 e no 400, segundo o livro, ela é uma educação que ela começa com uma formação escolástica. Quem não sabe, a formação escolástica, ela se concentra, na verdade, no trivium e no quadrivium. E aí, o que acontece? Por mais ou menos 1400, surge aí, que é o século XIV, 1300, final dos 1300 e começo dos 1400, surge aí um movimento cultural, filosófico, intelectual, chamado humanismo.
E o humanismo é justamente essa barreira entre o pensamento medieval. O humanismo, ele é muito centrado nesse livro e ele fala também uma parte específica sobre a pedagogia humanística. Então, o que seria isso? O humanismo, ele trata o ser humano como a natureza dele, como a natureza de uma criança e a natureza de um adolescente. Trata a criança como um ser completo, coloca aí o homem no centro, é por isso que se chama humanismo. O homem no centro e não teocentrismo. Então, o que acontece? Essa teoria, esse movimento, ele foi muito importante para a educação. A educação tradicional, ela era mais severa. Então, a pedagogia humanista, ela se opunha a essa educação. Essa educação é mais feita em forma de ar livre. E aí, o que acontece? Ela é menos severa. No entanto, algumas pessoas pensavam ainda que o humanismo ela se sugeria mais para a cultura popular, perdão. Mas não, o humanismo ele se volta justamente ao culto e ao formal. Essas são as características. Ele se preocupa com a educação do aluno. Por exemplo, na formação escolástica, os professores, os mestres, eles se preocupavam mais, tá ensinando o aluno a se profissionalizar. A educação humanista, ela tem valor sobre o ser humano. Então, o ser humano, ele tem um valor que lhe é agregado. Então, esse livro, ele é muito interessante, mas no mais é isso. A educação, ela passa a ser humanista. E aí, o que acontece? Vem a educação no 500, 600, 700 e 800. E aí, eu vou fazer os outros vídeos aqui para vocês assistirem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Só para estar reforçando, a educação no 300 e no 400, ela começa a vir justamente por conta da classe emergente, que é a classe dos comerciantes, começa a vir os mestres livres, e aí depois começa a vir uma educação profissionalizante. Logo após vir o surgimento do humanismo, vem a pedagogia humanista também. Eu espero que vocês tenham gostado. E assim, gente, isso é apenas uma pequena parte do texto. Quando for fazer esse resumo e o final do resumo todo, vocês vão perceber que isso não substitui, esses vídeos, um resumo não substitui a leitura do livro. Então, eu peço que vocês leiam, tá? O livro é muito interessante. Ele tem sim uma linguagem mais rebuscada, é um pouco difícil de estar compreendendo. Nem sempre é possível trazer todos os tópicos, mas a prática leva à perfeição. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau, tchau.